Enem. O próximo agora. Boa noite, professor Martinez, boa noite, professor Paulão, boa noite a todos. Meu tema, ele é aspectos jurídicos atinentes da violência sexual de vulnerável no ordenamento jurídico, jurídico brasileiro. Temos como a violência de vulnerável um tema muito... Hoje em dia, o tema de vulnerável, um crime, pode ser um crime perverso, porque envolve muita criança, envolve adulto, e o vulnerável não é só a criança, nem só o adolescente. O adulto também em estado degradante, e a pessoa estiver bêbada, a pessoa estiver usando uso de drogas, e a outra pessoa se aproveitar daquela pessoa que está em estado de vulnerabilidade. E o meu tema, ele está no cenário atual com a criança e o adolescente, nesse estado que está hoje, muita criança sendo abusada dentro de suas próprias casas, pelos seus pais, pelos seus familiares. Tem mãe que acoberta ou não sabe, às vezes gosta do marido ou da outra pessoa que está abusando da criança e acoberta e vira também criminoso junto com o abusador que está abusando dessa criança. E o abuso sexual, ele há muita discriminalidade. Tem um probleminha aqui. Sim. E esta violência contra a criança no âmbito familiar é muito cruel para a criança e não atinge só o estado físico da criança, também o estado psicológico da criança, que a criança não desenvolve, não cresce um adulto normal. Há muitas não desenvolve as coisas, o estudo, na escola, fica triste. Eu tive uma aluna que ela foi abusada, que era mãe, levava a filha para ser abusada. Essa menina precisou de um tratamento psicológico durante muito tempo, por causa dessa coisa que ficou nela, ela sendo abusada com o consentimento da mãe. E isso é uma coisa que leva a mente da criança, do adolescente, para um estado muito, muito, muito degradante. E também a criança, o jovem, passa a ser violento na escola, passa a ser violento com os colegas, e também o abusador que violenta essas crianças, não só dentro da família, também fora, que é extrafamiliar, um amigo, um vizinho, e isso é horrível. Ameaça a criança até tem criança que até se mata por causa disso, desse tipo de abuso, com uma pessoa perversa influenciando, querendo fazer essas coisas com as crianças. E essa violência, cadê?
Não, passe mais um. Aqui tem alguns doutrinadores que a maioria dos doutrinadores deles, eles têm quase o mesmo pensamento contra este tipo de abuso. Que ele tem que ser a família, tem que ajudar a criança, a sociedade tem que ajudar esse adolescente a ter um estudo psicológico. E também tem adulto que ele não teve histórico de ser abusado quando criança. Para poder, quando adulto, abusar a criança. Tem uns que agem normalmente no meio da sociedade, que ninguém nem imagina que ele pratica esse tipo de crime, esse tipo de violência. E essa criança, aqui tem as possíveis causas que levam à prática ao abuso sexual. E costuma ser pessoas acima de qualquer suspeita, como eu citei agora. Fica na sociedade, convive com todo mundo, frequenta a casa das outras pessoas, das famílias. É uma pessoa não comum, ele age normalmente, mas ele tem aquela perversidade, aquela coisa na mente dele, que ele pratica esses abusos com crianças, com adolescentes menores de 14 anos, que é vulnerável, e cria um aspecto doentio contra essa criança, contra essa pessoa. E por muitos dos casos, eles não são nem condenados, eles vão para o local psíquico para poder ser tratado, porque é uma coisa que não passa assim na mente dele, que ele está fazendo aquilo, para ele é normal, mas para as crianças que estão sendo aquele abuso, tendo aquele abuso com eles ficam transtornados. Tem uns que não se alimentam, não vivem em comunidade com seus amigos, a escola começa a cair, e isso é muito, muito relevante. E vai de pessoa para pessoa, não é todo mundo. Que é assim, tem uns que são perversos, que gostam de fazer aquela violência com a criança, com o adolescente, fica esperando o adolescente passar para fazer esses tipos de crime. E é muito triste. E também tem os casos, né, do pastor, que por meio de muita vulnerabilidade, eles induziam as pessoas, os adultos, as meninas, irem lá, e para ele aquilo era normal. Ele agora está sendo tratado como um doente, mas ao longo desses anos todos ele vem cometendo isso. E aí, tem que ter uma proteção para essas pessoas. As considerações do ECA, o ECA para a criança é muito, muito importante. É o dever para o ECA, no artigo 4 do ECA, é dever da família e da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetividade dos direitos referentes à vida e à saúde da criança. Aqui também tem o artigo 53, que esse artigo é muito importante. Tem a criança e o adolescente tem direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando a igualdade de condições para o acesso e o parâmetro na escola. Como eu já citei, que as crianças têm que ser amparadas no meio da escola, por seus diretores de assistência social, para poder, né, entender e aliviar a mente dessa criança contra este abuso. Aqui as considerações finais, que a pesquisa foi a partir de realizações de presentes estudos
Apreende-se inicialmente o necessário, frisa que nenhuma indenização será capaz de restabelecer o laço familiar. Tudo tem que ter a família tem que ser a base desses agressores. E Mas já não tem como é, porque o orientador dele está fora. Tudo certinho? Bora pra fechar, gente. Bora. Próximo agora, bora. Trouxe pedrada? Esqueci não, eu trouxe e boa. Mas é porque eu cheguei muito agitado no vídeo, passando a mão, muito agitado. Eu cheguei ó, não quero, não, bora lá terminar com isso. Eu vou lá embaixo buscar. Sai na condicional de lá? Sai na condicional? Mais ou menos isso. Uma semana lá. Eu lá do sul. Na apresentação ao vivo. Aqui, ó, tá com o professor Paulo Magalhães. Já deu dele já? Tem um com ele. Tem com ele? Tem um com ele. Essa câmera dele é aquela técnica que passa na televisão toda hora, né? O HD, já a última geração. Bora, vamos lá. Pode começar, Gilson. Pessoal, boa noite. Desculpa aí pelo atraso. Em primeiro lugar, quero agradecer ao meu orientador, o professor Martinez, pela participação que ele teve no meu trabalho. Muito agradecido por isso. E a participação aqui do meu convidado aqui, participado da banda do professor Paulo Magalhães. Eu prometi a mim mesmo que ia começar, eu comecei a faculdade com ele. E aí ia terminar também com ele. E mesmo na correria hoje eu vim aqui. Meu tema, pessoal, apesar que eu não trouxe slide aqui, mas a gente vai fazer de forma bem objetiva, bem dinâmica aqui, para deixar claro, ver se vocês entendem o meu tema aqui. É o entendimento da jurisprudência do STF, do STJ, na progressão do regime dos crimes hediondos. O que é isso? Antes, os crimes hediondos, já no artigo 5º, no inciso 43 da Constituição, não permitia a progressão do regime. O preso, ele entrava na penitenciária já inicialmente, já integralmente no regime fechado, sem poder progredir para um regime menos gravoso. Então, ao longo dessa história aí, depois do castigo, depois de toda essa parte da pena que a gente teve, das penas cruéis, pena de morte e outras penas mais que tivemos ao longo dessa época, mesmo assim o direito penal, com muitas mudanças, ainda veio com essa discriminação, com a progressão do regime nos crimes hediondos. Fundamentando o quê? Porque não teria a progressão ao regime dos crimes hediondos. Em função de crime hediondo é aquele crime que na sociedade em si causa um repúdio, na sociedade em si o crime hediondo sempre é por requinte de crueldade, tem um rol taxativo dos crimes hediondos, e aí, além da Constituição, tem a Lei 8.072 de 90, que veio mais ainda
falar sobre os crimes hediondos, tornando os crimes hediondos insuscetíveis de fianças, de indultos. Então é o seguinte, essa lei veio ainda pesar mais ainda em função da grande violência que na época existia no país, no Rio de Janeiro, mais necessariamente, taxar mais os crimes que estaria ali naquela lei, no seu artigo 1º da Lei 8.072. Passado-se o tempo, muitas discussões vieram através disso, fundamentações em função de que os crimes, mesmo com requinte de crueldade, não estava analisando a individualização da pena do indivíduo, a parte criminológica do indivíduo, que aquele estudo que profissionais fazem, o motivo do crime, o porquê do crime, a família daquele indivíduo. Então, nada disso estava se levando na época em consideração. Então, geraram-se muitas discussões em razão disso. Em 97, tivemos a lei de tortura, a Lei 9.405 de 97, que o crime de tortura já está disposto cá na Constituição Federal, no artigo 41, inciso 43, artigo 5º, que também está no rol taxativo dos crimes hediondos. Só que a lei de tortura veio trazendo o seguinte, uma prerrogativa: os crimes de torturas, os condenados aos crimes de tortura, por sua vez, iniciarão o seu regime, seu cumprimento de pena, iniciarão em regime fechado. Que mudou? Tirou a palavra integralmente fechado para inicialmente fechado, podendo então o condenado dos crimes de tortura progredir de regime menos gravoso. Aí veio realmente o sentido aqui do meu trabalho, a grande discussão. Como é que um crime que está lá no rol taxativo de crimes hediondos a lei é mais branda, é mais benéfica com esse crime, progredindo de regime e deixando os outros crimes que estão lá no mesmo rol taxativo da Constituição Federal sem progredir? Então tiveram várias discussões, vários tribunais discutiram sobre isso, tiveram vários indeferimentos de habeas corpus referente ao assunto, e o STF, por sua vez, que é o Supremo Tribunal Federal, se posicionava sempre contra a progressão do regime dos crimes hediondos. A doutrina e os tribunais brigavam, querendo que o texto do artigo de lei 8.072 dos crimes hediondos fosse inconstitucional. Então, teve-se essa grande discussão. Eu vou ser bem breve nisso aí, que eu vou chegar no meu tema mesmo, que esse assunto já está pacificado hoje. Tá? Já está pacificado. Hoje não tem mais essas discussões, certo? O que é que acontece? O STF cada vez mais se posicionava na medida que os crimes hediondos não teriam o mesmo direito da lei do crime de tortura em progredir de regime. E aí lançou a súmula 698, dizendo que o artigo 2º da Lei 8.072 de 90, por sua vez, não era inconstitucional e não poderia os crimes hediondos ter os mesmos direitos que os crimes de tortura. Passando isso, chegou o momento que, através de muitas discussões, muitas brigas, a fundamentação em cima do que a lei dos crimes hediondos feria os princípios fundamentais da Constituição Federal, como, por exemplo, da individualização da pena, da humanidade, da isonomia, da igualdade. O STF declarou esse artigo da Lei 8.072 inconstitucional, podendo os crimes do rol taxativo da Lei 8.072 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso
43 podendo progredir. Acabou-se a briga ao longo dos anos que teve referente aos crimes hediondos, em razão de ferir os princípios fundamentais e da pessoa sem teste criminológico, em razão de ser, sem estudar a vida do indivíduo. O meu trabalho, eu busquei conceituar o direito penal em si, as penas privativas de liberdade, sistema penitenciário brasileiro e realmente chegar nesse ponto dessa diferenciação entre os crimes hediondos e a progressão do regime e trazer esse tema aqui para dar uma continuidade e deixar uma faísca aí para a gente seguir um pensamento assim mais à frente do que foi a briga e de que hoje como é que está o sentido da progressão de regime daqueles indivíduos que cometem crimes mais violentos. Esse é o sentido. O ordenamento jurídico brasileiro hoje, principalmente dentro do direito penal, se ouve muito falar dos direitos fundamentais do indivíduo. Se bate muito nisso. Direitos humanos, a lei de execução penal, os princípios fundamentais apontados na Constituição Federal. Então, se vê muito falar sobre isso. Mas, depois que teve a progressão do regime, não se fala do lado da sociedade. Se falou muito do indivíduo, dos princípios fundamentais que a lei não estava cumprindo, mas, em compensação, depois da progressão do regime, não se vê o sistema penitenciário, não se vê uma lei de execução penal, não se vê os grandes legisladores pautados no que é realmente essa progressão, na fiscalização, no que diz a lei, que esse preso que comete um crime violento seja separado do demais. É um sistema penitenciário que a gente tem poluído em razão disso, falido. Então, se brigou muito por progredir um regime de pessoas que cometem crimes cruéis, mas não tem esse papel estatal de também cuidar da sociedade como um todo, de ter uma atenção maior e melhor com o preso. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje a vida é muito dinâmica. A gente vê todos os dias por aí a pessoa cometendo crimes violentos e aí, em função da dinâmica do dia a dia que a gente passa, o tempo passa muito rápido em razão disso, a gente, quando se vê o preso que pegou 30 anos, você vê na rua um regime aberto, um regime semi-aberto, você fala, o cara cometeu aquele crime ali e realmente já está solto. Então a finalidade da pena está perdendo sentido em razão disso. Essa separação do indivíduo mais perigoso, o indivíduo que comete crimes cruéis, com o indivíduo que cometem, os indivíduos que cometem os crimes mais simples, não tem. Então acaba poluindo todo mundo. O sistema carcerário vai ser sempre poluído em razão disso, não tem essa separação. Então, quem sofre com isso vai ser sempre a sociedade, porque esses presos vão lá, batem e voltam. Então, quem sofre com isso é a sociedade. Em razão de defender os direitos fundamentais, sempre, não sou contra nada disso aí, mas não tem a fiscalização do cuidado que tem que ter com a sociedade. Não se fiscaliza isso. Se coloca hoje, se vê falar em tornozeleira eletrônica e tal, mas não tem essa fiscalização efetiva realmente desses presos. São hoje 754 mil presos no Brasil, certo? Um déficit aí de mais de 300 mil presos carcerados aí sem vaga nas penitenciárias. Promessas de penitenciárias novas se vê aí nos jornais, mas o foco mesmo, que a gente sabe, tirando de lado, botando de lado esses direitos fundamentais que a gente tem da sociedade, precisa-se buscar formas e projetos de cuidar dos direitos fundamentais, que é do indivíduo quando sofre a sanção penal, e a partir daí
cuidar da fiscalização, dos cuidados. O que é esses cuidados? Separar esses presos que tenha maior periculosidade do indivíduo que não tenha cometido esses crimes tão pesados, tão horríveis assim que a gente vê na sociedade, porque está todo mundo poluído, acaba poluindo todo mundo. Então aquele sentido de pena lá atrás que eu botei no meu trabalho, que era de castigo, e eu li o livro de Michel Foucault, e ele fala aquele castigo de botar o condenado em praça pública e espartejar, amarrar. Então, a gente está com esse sentido, a gente tem esse sangue ainda de punir o cidadão através do cárcere. E o sistema prisional, por sua vez, ele tem a maneira formal, a maneira objetiva de enfrentar isso, de reeducar e ressocializar o criminoso. Aí vamos lá, paralelo a isso aí. Como que você vai reeducar o criminoso se o sistema já não deu educação a ele? Se você consegue reeducar quem não foi educado? Então, essa situação, essa fiscalização, essa busca, certo? Tem que existir não só dos direitos fundamentais para o indivíduo que foi condenado, mas a fiscalização desses indivíduos que foi condenado quando ele volta à sociedade. Porque o que a gente vê, a reincidência desses indivíduos no cometimento de grandes crimes, outros grandes crimes, são vários. Outra coisa, a não progressão do regime, a gente bate com o quê? Dentro da cadeia, na escola do crime. Mesmo ficando preso, o indivíduo condenado, sem poder progredir, ele comete crimes lá dentro da cadeia. Então, a fiscalização, o motivo real do meu trabalho aqui é a gente pensar realmente, não só na questão do preso, do condenado, dos direitos fundamentais que o indivíduo tem que ter quando é preso, quando ele vai para um júri popular que pega 30 anos e em razão disso vai ter que ficar 30 anos. Eu não estou brigando quanto a isso. O que eu quero fazer a separação é desses estudos que eu não vejo existir referente a essa diferenciação de defender os direitos do indivíduo criminoso e tal, com a proteção que tem que ter com a sociedade, certo? Proteger a sociedade desses indivíduos de tal forma que impeça que ele venha cometer e a sociedade venha sofrer com isso também. Então, o grande projeto, o meu tema aqui hoje, que é o entendimento da jurisprudência do STF, do STJ, da progressão que teve essa discussão, a progressão dos crimes hediondos, é um tema pacificado, certo? Mas eu trouxe aqui, porque além de ter tido essa discussão com os fundamentos da Constituição referente ao indivíduo condenado, eu não vejo essa busca da proteção da sociedade quanto a esses presos que voltam para a rua em poucos tempos de condenação. As minhas considerações finais do trabalho é referente exatamente ao sistema carcerário, ao sistema penitenciário falido, pobre, sem educação, com um custo muito alto para a sociedade. Eu defendo muito os presídios de forma adequada para que o preso possa trabalhar, certo? Porque o preso trabalhando, ele sabe aquele momento ocioso que ele teve dentro da cadeia, certo? Estimula a mente e com certeza eu acredito não ser todos os tempos, mas algum dele vai pegar o gosto do trabalho, a gente sabe que o trabalho é dignitário do ser humano. No momento que ele perceber que o trabalho consegue sustentar a família dele, ele vai sentir ali a vontade de sair do crime. Então, a defesa do meu trabalho é referente a isso, a proteção da sociedade e que o preso realmente saia desse lado ocioso que ele tem que ter. Obrigado.
Quem agora? Boa noite a todos. Boa noite. E a início ao trabalho do curso. O tema abordado será a Lei de Drogas 11.343, 2006, e o aumento do encarceramento feminino. Ou, de uma forma popular, linguajar, a Lei de Tóxicos. O objetivo do trabalho é abordar a relação ao aumento do cárcere atrelado ao crime de tráfico, bem como retratar a situação precária do nosso sistema penitenciário atual. Sabe-se da superlotação do sistema penitenciário, não somente feminino, mas como em contexto geral masculino também, precário, um problema decorrente que dificulta o processo de ressocialização do indivíduo. O tráfico de drogas é o principal crime cometido pelas mulheres. Por que será que as mulheres têm se falado tanto desse tipo de problema ilícito que é o tráfico? Geralmente pela praticidade, pelo retorno fácil e também pelos problemas decorrentes também dentro de casa que acarretam um pouco esse problema. A condição de sexo feminino como o sexo feminino é um sexo frágil, ele depende de um tratamento especial. No que diz respeito às gestantes, lactantes e os cuidados higiênicos, como a gente já sabe de praxe. O método utilizado na pesquisa trata-se de através da pesquisa explicativa que fará uma análise da lei de drogas, a associação dela com o aumento do encarceramento feminino e utiliza-se de bibliografias, de livros e autores que versem a respeito do tema. Penas. Definição, finalidade, contexto histórico. A pena do grego poené, do latim poena, é a resposta do Estado à ofensa cometida. O que seria essa ofensa cometida? Você infringir uma norma de leis estatais. Tem como finalidade evitar novos delitos, tais como o pagamento pelo crime cometido. Existe também o Código Anográfico, que é uma lei que vem da Mesopotâmia, no qual ela criou, na verdade, 281 tipos de leis. Dentre essas, a lei italiana, como nós sabemos, que o olho por olho, dente por dente. O surgimento da República Romana, no qual a autoridade principal era o poder a Idade Média, com o surgimento dessas medidas severas para tais condutas. A análise e evolução histórica do encarceramento feminino. O encarceramento feminino no Brasil teve esse início nos anos 40, na época que regia a era Getúlio Vargas, no qual
existia um entrelaçamento do Estado e a entidade religiosa. As freiras, elas ficaram responsáveis por inserir as mulheres, na época, ao meio social. O que seria isso? Estimular as mulheres ao trabalho, principalmente naquela época, visavam muito a mulher como os meios domésticos, né, dentro de casa, e queriam devolver essa concepção à mulher. Inicialmente, a estrutura começou com 7 mulheres, passou 3 décadas nesse regime, para aí então o Estado não mais fazer parte junto com a entidade religiosa, em si ela ser unitária. Outra questão preocupante sobre funcionários, todos devem ser do sexo masculino, exatamente por esse ponto de vista e também pelo ponto do Estado na época não saber qual as medidas que poderiam adotar ou pessoas que poderiam ser responsáveis por essas medidas em relação às infratoras. Aí deu-se essa parceria no início de todo o contexto do encarceramento feminino. Como todos nós já cansamos de saber, em relação ao descaso, né, da nossa penitenciária, nosso sistema penitenciário brasileiro, o Estado, como detentor de direito de punir, ele adota a medida de privar a pessoa da liberdade como uma forma penal de tentar a não reincidência dos delitos. Mães Livres. As Mães Livres foi um projeto, por sinal, um projeto muito bacana, no qual visava as mulheres gestantes, lactantes, que tivessem a sua pena em liberdade, no caso nas suas residências, pois até mesmo as mães que já tinham filhos estavam tendo problemas com o conselho tutelar, no qual foi necessária essa medida tanto da Defensoria Pública como do sistema penitenciário de formalizar essa medida de mães livres, para que elas tivessem esse acesso, essa questão da fraterna mais de perto, e não naquele contexto de um cárcere, né, privando de diversas coisas. Os motivos que levaram ao aumento de mulheres no sistema penitenciário. O que tem coincidido muito em relação a esse tema é que as mulheres, com o sexo frágil, tem aquela praticidade de cometer esses tipos de delito, principalmente no tráfico de drogas. Por isso, seus parceiros incentivam muito elas a cometer esses tipos ilícitos, essas condutas ilícitas, né? E também pela praticidade, né, do dinheiro fácil. Aqui é um contexto internacional, no qual aborda os Estados Unidos, né, como o primeiro lugar, com 211 mil sua população prisional feminina, devido às suas medidas mais severas, né, da sua lei penal. E temos o Brasil, infelizmente, na 4ª colocação, com quase 43 mil em seu número prisional feminino. O financiamento ou custeio do estupro do tráfico.
ambos são formas ilícitas, mas temos diferença entre subsidiar e custear. O que seria você custear o tráfico, você alimentar esse tipo de medida, né? Em sua maioria, as mulheres atuam como participantes, como tinha relatado anteriormente, enquanto os homens continuam sendo protagonistas. Objetivos da lei de drogas. Os propósitos da lei de drogas são a prevenção do uso impróprio e a punição da produção não autorizada ao tráfico ilícito. A lei vigente configura o usuário como aquele que não só adquire como guarda, traz consigo e tem em depósito e transporta drogas. Tem até um artigo, que é o artigo 29, que ele deduz que o entendimento da jurisprudência que autônoma a conduta tanto de quem faz uso como quem custeia, porque de certa forma você está colaborando, está incentivando ao tráfico. Aqui a conclusão do trabalho, que relata o que estamos vivenciando, né, ao longo dos anos, que é esse caos que se diz respeito à superlotação, os presídios, ao tráfico de drogas e a decorrência, né, que se retrata com esse problema social que cabe ao Estado estabelecer políticas públicas que devam essas condições legais e que reintegrem socialmente essas mulheres à sociedade. Não só ao cumprimento de pena, mas também da reabilitação social e reincidência clínica. Vamos finalizar. Fica o meu nobre agradecimento ao meu orientador, o professor Leandro Vargas, por toda a atenção, por toda a disposição. Fico também grato pela presença dos nobres que fizeram parte também da banca, que estão aqui presentes, o professor Martinez, o professor Paulão. Fica também um agradecimento a todos, a esse público aí, que às vezes deixa um pouquinho nervoso, mas obrigado pelo incentivo de vocês, porque vocês, de certa forma, colaboraram também com a minha formação e concluo o meu trabalho satisfeito pelo meu entendimento e por relatar a vocês o meu tema. Tá bom? Você tinha copinha, mas você trabalhei? Rapaz, eu acabei esquecendo que eu não fui com o passeio no escritório aqui direto. Tem desculpa. Não tem. Não pode não você também. O seu, falei. Não, que acho que você falou. O seu idêntico dele foi uma banda dele. Ah, vou lá. Aqui, postas. Boa noite, pessoal, senhores professores,
se apresentou vocês aqui. O meu trabalho vai falar sobre o tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual. Certo? A justificativa, o tema torna-se relevante no mundo social é aprender a problemática do tráfico internacional para a exploração sexual. Observa-se no Brasil no que diz respeito ao consentimento da pessoa, seja ela adolescente ou adulta, sendo considerada sempre irrelevante. Portanto, para este trabalho torna-se importante, pois apesar dos avanços legislativos, ainda há uma precariedade de informações a respeito dessa prática criminosa no Brasil. O objetivo é demonstrar como a legislação pode intervir no tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual no Brasil, e como demonstrar se o Brasil também está preparado para enfrentar essa atividade. Tráfico humano para fins de exploração sexual é um negócio de alta rentabilidade, a escravidão moderna, segundo a OIT, essa atividade é a terceira atividade vista mais rentável. Essa atividade é uma atividade extremamente criminosa. As pessoas que são submetidas a tráfico de exploração sexual, ela tem a sua capacidade, os seus direitos básicos muito reduzidos. São também tratados, às vezes, até como animais. As pessoas também elas são aliciadas por sua condição de vulnerabilidade. A gente vê que não é um problema só de dinheiro, mas sim um problema político, um problema cultural, envolvendo também um problema governamental, um problema de governo. O tráfico de pessoas, um breve histórico, né? Nós sabemos que o tráfico de pessoas é uma coisa muito antiga. A escravidão, antigamente, era considerada algo social, algo normal. E concedia no direito de propriedade que o ser humano tinha de um para com o outro. Ou seja, era algo extremamente antigo no mundo, nos séculos passados. Com a expansão marítima, a escravidão ela foi se tornando extremamente ampla. Portugal, junto com a Esplanada, vieram para o Brasil já com a intenção de trazer o tráfico para cá, mas não com a intenção de explorar o lado sexual até o presente momento, né? Aí, muitos historiadores consideraram esse tipo de prática como uma prática de uma escravidão moderna, algo novo, algo que surgiu de uns séculos para cá. O Internacional de Combate ao Tráfico Internacional de Pessoas. Conforme a Convenção de Direitos Humanos, prevê que os Estados têm a obrigação, nos termos do direito internacional, dos direitos humanos, de não apenas proteger os direitos dos indivíduos, mas também tomar medidas positivas para garantir que eles possam usufruir esse direito. Os Estados têm por obrigação investigar diligentemente e punir os violadores dos direitos humanos. Também a obrigação do Estado se resume em ele oferecer à vítima segurança na sua estadia, naquele momento que ele permanece no Estado. Também fornecimento de escoltas policiais, abrigos seguros e também a troca do nome, quando a pessoa vai depor e informar quem foi seu aliciador, a troca do nome no painel que aparece. Ele tem direito a seu nome e sua identidade ser trocada para que ela não venha a ser identificada e possivelmente sofrer um tipo de coação ou de uma violência. Pode passar? Tráfico de pessoas sob as perspectivas de direitos humanos. O tráfico de pessoa é um crime grave contra a humanidade. Esse crime ele envolve graves violações de direitos humanos e ele tem perspectiva extremamente destrutivas. Usa o corpo da pessoa, principalmente de mulheres, para fazer com que elas, através daquilo, venha obter o custeio para ela e também para eles também, mais para eles do que para elas, no caso. As pessoas traficadas, ela tem os seus direitos reduzidos, como já foi dito aqui, e os seus direitos básicos são privados, como direito de liberdade, direito de pensamento, que ela não tem. E ela tem que trabalhar para sobreviver e daquele dinheiro que ela ganha, que é enviado para as pessoas que aliciam, ela tem que tirar dinheiro dali para também comer e também alugar um lugar para ficar, até que as pessoas que elas são as pessoas que aliciaram ela
consiga um outro lugar melhor para que ela possa ficar ali sem nenhum custo. Nosso Código Penal brasileiro, o tráfico de pessoas para fins teve a redação incluída pela Lei 13.000, aprovada em 2006. Criação do artigo 149 do mencionado diploma legal institui como tráfico de pessoas a ponto de agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação ou fraude, incluindo as finalidades específicas do protocolo adicionado. O protocolo de Palermo, junto com a Convenção das Nações Unidas, eles assinaram a lei aprovada pela ONU e assinada no Brasil, na época do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fazia essas seguintes definições. A finalidade disso era apurar o crime dessa forma, classificando dessa forma e trazendo uma possível punição para aqueles autores do tal crime. Medida legal de enfrentamento de tráfico de pessoas. Atualmente, o Brasil ele vem investindo em medidas para tentar coibir esse tipo de prática. Sabemos que é difícil, mas agências internacionais e nacionais que investigam e combate esse tipo de crime, elas têm se aliado frequentemente para investigar, agir com prevenção e também, se caso acontecer, trazer a punição para os devidos autores por conta desse crime. Aqui tem uma medida, que em 2010 o governo estabeleceu um centro de mulheres para vítimas de violência, incluindo o tráfico de pessoas por meio de um acordo de parceria com os governos paraguai e argentino. É um centro geral de assistência de imigrantes na área da tríplice fronteira. Então, além de ter essas medidas, nós sabemos que o tráfico de pessoas é um crime transnacional, ou seja, um crime que ele ultrapassa os limites do país. O limite do país não é, com certeza, uma barreira para que esse crime aconteça. Então, essas medidas foram criadas para tentar coibir esse tipo de prática e, se caso acontecer, punir os infratores. A aplicabilidade e efetividade nesse caso do tráfico de pessoas. Eu gostaria de ler, deixar aqui, esses dois artigos que eu achei importante ressaltar nesse trabalho, sobre o aliciamento. Diz assim: aliciamento, o Código Penal, o artigo 206, com o título Aliciamento para o fim de imigração. O artigo 206, recrutar trabalhadores mediante fraude com o fim de levá-los para território estrangeiro, pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. O aliciamento de trabalhadores de um local para outro território nacional, artigo 207, ele diz: aliciar trabalhadores com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional, pena de detenção de 1 a 3 anos. Então, aqui a gente vê que no Brasil já existem leis querendo prevenir esse tipo de prática, mas é algo corriqueiro, às vezes, que acontece muitas vezes debaixo das leis do governo e que muitas vezes não conseguem se perceber, porque a maioria dos crimes que acontecem relacionados a esse tipo de crime acontece com pessoas de baixa renda, que estão em situação de vulnerabilidade, que moram em periferias, que moram em estradas distantes. Por conta disso, é algo que o governo não consegue alcançar. Então, é algo que vem acontecendo, embora o Brasil adote medidas para prevenir, mas é algo que vem acontecendo corriqueiramente e às vezes não é dado devida atenção a esse tipo de tema. Certo? As considerações finais do ordenamento brasileiro, mesmo diante da dimensão do crime de tráfico internacional, não se verifica um tipo que abranja todos os mecanismos instituídos pela Convenção do Conselho de Direitos Humanos. Assim, para uma maior abrangência do que se internacionalmente chama-se do tráfico de pessoas, se faz imprescindível o uso de outros artigos presentes no Código Penal, que eu esqueci de citar aqui e eu peço perdão a vocês. Eu esqueci de citar os outros artigos relacionados a isso. E aqui estão as referências, o trabalho foi baseado nesses autores aqui. E a minha mensagem final é: para realizar grandes conquistas devemos não apenas agir, mas também sonhar, não apenas planejar, mas também acreditar. Obrigado pela atenção.
Joel Cardoso Oliveira, você, né? Acabou? Ele é. Como é seu nome? Como é seu nome? Gerson fez comissão. Amor, Maria Baixa. Tudo lindo. Acabou? Mais alguém? Tipo que não. O professor Paulo quer começar a fazer os comentários? Você pega. Professor, eu vou usar essa extensão aqui um pouquinho, viu? Para na hora que o senhor desligar, para carregar no celular. É o quê? Fique à vontade. Tá. Aqui na pontinha, viu? Para ninguém passar e derrubar. Oi, irmão. Mas tem uma água para gente. Tem água, né? Tem uma ordem, vai, professor. Deixa eu beber uma água para você. Toma água. Pode. Eu volto rapidinho. Dia 26, chefe. Você sabe que comentário aí, Professor. não vai no mundo, não. Vem da roça mesmo. Vem da roça mesmo. Só pode de novo. Não, mas não chega na água, quer ir embora da conversa. É um guarda. Eu vou levar os meninos, eu vou embora. Não, eu tô sem ouvir lá. Você resolveu o que aconteceu? Não. Não, que inferno, hein? Ah, tá. E aí, professor, mais Vamos ver, né? Não é hoje, não é? Vai fazer que horas? Agora é a hora da aula de beber água. Vai qualquer, né? Falou. Ficou aí sentado. Agora é a hora de mais forte. Vamos, né? Agora é a hora da 11 beber água, bora. Gente, boa noite. Quero primeiramente agradecer o convite feito para mim participar com banca examinadora. E parabenizo os orientadores, os professores, pela orientação dada, pelos trabalhos que foram apresentados aqui. Todos, sem exceção, não tem problemas metodológicos. Logo na introdução, problematiza o tema, alguns colocam aí na motivação pela pesquisa, e coloca a proposição do trabalho.
Isso é importante. Agora, grande parte comete uma série de erros que são erros crassos, vistos do ponto de vista da academia. A academia existe um rigor, ao rigor mesmo, ao rigor acadêmico. O aluno tem que dominar a linguagem científica e, sobretudo, eu fui em outra escola, me formei, não foi na Bahia, formei no Rio, lá são muito rigorosos. Então, vou comentar, começando pela ordem. Na não vou comentar, porque eu fui orientador, comentário parte dos professores que não participaram da banca. Mas o trabalho extremamente atual, ela problematiza, ela traz um tema de educação domiciliar no Brasil contemporâneo, para o campo jurídico, fazer um recorte transversal, discutindo ECA, a Constituição, a parte histórica do Brasil. É muito importante a contribuição que ela dá para entender a educação jurídica e a educação também domiciliar, que sempre houve no Brasil, voltado para a classe dominante, os eram educados em casa, e há uma proposição atual, hoje, há um grande debate. Educar em casa é importante, ou educar na escola, que tem a socialização do saber, tá? O Estado pede até controle. Mas é um debate que já está na véspera de ser regulamentado. Era uma plataforma política do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, de liberar isso, permitir que o aluno seja educado em casa, e seguindo o MEC fiscalizando, ele pode fazer isso. Enfim, não vou comentar, mas um trabalho interessante. E, pela ordem, que é Catiane. O que eu acho importante no resumo, o aluno tem que escrever bem é cortar palavras. Escrever bem é cortar palavras, é evitar redundância. O resumo não pode dialogar. O aluno pode dialogar. O diálogo vem dentro da introdução. É o mínimo possível. E, às vezes o aluno comete redundância, coloca no resumo e coloca lá na introdução. O resumo tem que ser pequeno, o máximo possível, menor possível. E aí a gente percebe quando alguém escreve bem, é pelo resumo. E eu vejo alguns intelectuais críticos da sociedade contemporânea cometer uma certa equívocos no resumo. Isso é ruim. Agora, voltando aqui para as referências da Catiane, ela cita Bobbio, a era do direito, aos clássicos, né, da minha geração, e a Constituição. Mas eu tomei um susto quando eu vi Merabete, juro, Merabete. Eu quase, a pessoa subiu, entendeu? Era assim, me fico indignado, não pode cometer que Merabete, o outro Damásio de Jesus, esses caras têm que se excluir da academia. Horríveis. São os defensores do movimento Lei e Ordem. Então, aluno que se forma para essa faculdade, essa tradição que nós estamos aqui, a escola de direito da faculdade FTC Comércio, tem a tradição toda do direito penal. Tem que trabalhar outras referências, não Merabete e nem Damásio de Jesus. Que Deus mas a tradição palavra Piovesan, eu acho que a palavra Piovesan não é uma teórica, não é uma mulher que tem os direitos humanos, não é uma mulher que sistematiza. É tipo aquela Maria Helena de Guiz, doutora da PUC de São Paulo, que ela não é um Flávio Tartucci, não é aquele Roberto Gonçalves, esses novos civilistas, mas ela sistematiza bem, escreve bem, professora. Augusto Thompson, a questão penitenciária, também se viu, é de sua levantada raríssima do Thompson, e outros livros também. Tudo bem, mas ela também não comete erros crassos e traz um debate histórico, a história dos direitos humanos. Aliás, todos aqui traz os direitos humanos do trabalho, que traz a parte histórica que é importante. E tanto você como Edilson vão discutir a principiologia, que é importante, eu vou chegar para chegar lá. Questões principiológicas, a personalidade, presunção de inocência, esses princípios, tanto princípios constitucionais, que são o princípio da presunção de inocência, da defesa, isso, do contraditório, são princípios constitucionais. Então, esses princípios também de direito penal, a culpabilidade, devido processo legal, são princípios que Beccaria falou lá do delito da pena, no século XVIII. O humanismo burguês está tudo aqui. Enfim, é um trabalho também que é interessante. E a Catiane não comete erros assim. Os parágrafos são bem consistentes. O aluno pode escrever um parágrafo 2 vezes.
horrível, escrevo para um suspeito, né? Mas é um trabalho também interessante, gostei do trabalho da Catiana. Eu na área, professor. Hein? E a partir da realidade dela. Hein? Na CEAPA, que é a Central de Atendimento e Apoio à Pena Pois é. Eu acho que o trabalho enriqueceu muito porque ela parte da realidade dela. Ela viveu isso da Catiana. Voltando aqui, ó, pela sequência. Pela sequência é Lirane. Lirane. Já sei que o resumo da Lirane também é um assunto muito grande. Mas também ela é consistente no conteúdo. É consistente. E nas referências da Lirane, ela traz Faleiros, Foucault e Jean Puny, que são clássicos da academia, algumas obras citadas na internet, né, que ela pesquisou, que ela consultou, que são disponibilizados na internet. Também um trabalho consistente, acadêmico, teórico. Ela também discute logo no início, ela propõe, ela problematiza, fala do ECA, Estatuto, Código Penal, né? Conceitua abuso sexual. É um trabalho acadêmico. Um artigo. Escrever não é fácil, não. Pensa que é fácil? Não. Tem que ter é um processo, um hábito. O primeiro trabalho que eu fiz também, eu demorei muito, quase 9 meses, para escrever minha monografia. Depois eu aprendi dali. Aí eu aprendi sozinho. A dificuldade de escrever, mas ali foi 9 meses. Eu saí do livro para PO, para escrever. Dali foi tudo que eu fiz na minha vida, aprendeu dali, daqueles 9 meses. Aprendi o segredo, como escrever. Hoje sou profissional. Hoje eu organizo livros, escrevo artigo. Mas é um processo, não é fácil não. Escrever não é fácil. Sobretudo é meu direito. Não é chegar a escrever, né? No final do curso eu escrevo um artigo. O trabalho de Edilson, excelente trabalho. Ele também discute princípios de direito penal e constitucionais, cita a Constituição de 24, cita a Constituição de 90 penal, ele fala que abordou alguns, inclusive o direito penal de 1930, ele fala que realmente fala mais subtende, que é influenciado pela Beccaria, Direito das Penas, comunismo burguês, e ainda assim mostra a contradição do código, que se permite, ele fala aqui, prevê pena de morte, pode crime de homicídio, laticínio e insurreição de escravos. Olha, mesmo com a mudança, influenciado pelo humanismo, as ideias liberais, iluministas, mesmo assim, ainda se permitiu no Brasil punir o escravo. E ele fala do Código Penal de 1990, mas é um código para que reprimia os capoeiras. Não podia jogar capoeira na rua, não. Era preso. 1990. Vadiagem. Hein? Vadiagem, né? Enfim, é um trabalho. Agora, Edilson, nas referências dele, ele foi muito coerente também. Não cita nem na Bete, nem Damásio. Agora, Edilson cometeu aí cita o grego, o Roberto Bittencourt, né? Eu gostaria de ver outros alunos citados, porque eu citasse o Biro Batista, Valério Silva dos Santos, Floresta Tavares, Maria Lúcia Caran, essa geração brilhante. Tive a oportunidade de ser aluno deles, fez esses cursos quando eu trabalhava com a Aula, fiquei 10 anos na Bahia, no Conflito Agrário. Então eu tinha esses cursos no Rio São Paulo, se encontro, e lá a inteligência brasileira ia conversar com a gente. Então, só a questão da minha referência aí, se analisar o trabalho como um todo, você vai perceber, inclusive aí tem uma narrativa do Foucault, que inclusive foi lá no início do curso, referente àqueles martejamentos, essa música, eu narrei. São coisas assim que eu fui pontuando. O livro de Foucault começa com os pais da cara. Exatamente. Não, né? Aí está aí narrado. Mas é o primeiro capítulo. Então, eu fui lendo muito para depois me
minhas próprias palavras, eu resumi o trabalho. Se você ler o trabalho, você vai perceber que tem sentido nas referências, mas com minhas palavras. Legal, tema subjetivo, entendimento jurisprudencial do STF e STJ, na progressão da editora de óbito. Ele tem um olhar crítico, tem uma consistência teórica. Agora, o Edilson comete um erro também, que é o erro não seguir as regras da MT. O Edilson é anarquista, mas anarquista não é uma dele. Ele passa por cima, por exemplo, tem que ser um e-mail. Aqui não tem e-mail, entendeu? Aqui não tem e-mail. Aqui tem um. É um e-mail. Tudo tem que ser um e-mail. O trabalho, né? Professor, eu vou explicar o sentido dessa força aí na organização. Certo. O meu trabalho, eu estava numa gráfica que eu pedi para encadernar. Quando eu voltei no trabalho, estava fechado. Eu tive que imprimir isso aí de última hora, já vindo para cá para a faculdade, para poder apresentar. Aí saiu desconfigurado. Aqui tem que. Tem algumas coisas aqui, parágrafo aqui, tem outros erros aqui. Inclusive, mas o trabalho está muito rico. Está muito rico. O conteúdo do trabalho aí, você percebe. Aqui precisa colocar nas regras do MT. Mas é só a questão do. Ali só O está e-mail. falando da regra aí, só o pagamento. O resto é A marca, o espaço, o e-mail. a marca. O e-mail e tem outras coisinhas aqui que pode acertar também. Mas acho interessante a definição, o conceito. Academia é isso, é você conceitar. Aí diz coloca isso aqui, direito penal brasileiro, através de suas normas jurídicas, preconiza uma ordem estatal, aplicando regras, depois, enfim. Como diz Foucault, o direito penal é a anatomia política do Estado. É isso que Foucault fala lá no livro Midiário Político. E aqui o Joel foi impressionado com a referência dele, porque ele colocou Emília Viotti, que é uma historiadora. Emília Viotti é uma maior historiadora brasileira, morreu já. Mas ela é uma especialista da escravidão. Sobre a escravidão, gente, por favor, silêncio. Silêncio, por favor, gente. Eu vou ter que retirar a pessoa da banca que está se manifestando. Todo silêncio, por favor. Não é muito comum um aluno de direito se trazer para o trabalho, Emília Viotti, da monarquia república. Ele pegou isso. Não foi também disponibilizado, não. Você tem um livro, Momentos Decisivos, São Paulo Brasileiros. E Emília Viotti eu conheci no livro. É grande, sobre escravidão na referência. Não dá para falar sobre escravidão no Brasil, não falar mais Viotti, Emília Viotti. E vem outros, Evaristo Moraes, ele coloca aqui, enfim, coloca a becaria. Agora, o Joel também problematiza logo no início, não tem problema metodológico. Agora, Joel, ele colocou um resumo muito grande, e ele vai trabalhar com o resumo, ele colocou até margem no resumo. O resumo não tem margem, o resumo tem que ser espaço 1, pequenininho, esse aqui legal. Ele dialogou o resumo oral. Nota folha, o resumo. Isso é um crime também. Dentro do olhar da BNT. Nós que fazemos, nós não obedecer isso, a BNT. Então, tem que resumir, tem que colocar tudo pequenininho. Aqui, resumido, sem espaço. Isso é muito grande. Então, eu volto para escrever bem o que? Cortar passagens. É por isso que eu digo, veja as petições falando de juiz, as petições extremamente grandes, com redundâncias. Eu vejo advogados que falam bem até, mas são muito prolixos. Ali tem que se fazer o mínimo possível, tem que somente ativo, na audiência. Isso, o advogado pode escrever e argumentar. Escrever é cortar palavras. Tem organizado, colocou agora os fatos, o pedido. Coloca aqui novamente, os escândalos. Falando em juiz, falando na terceira página, não quero nem levar. Tem que ser rápido. Temos que induzir o juiz com nossa escrita, com nossas teses. Isso, entende? Induzir o juiz a acreditar na nossa tese. Então, antes de cortar palavras, escrever não cortar palavras. Então, já coloca, foi prolixo só a tradução dele. Ele colocou até margem. Outra coisa, você tem duas opções para escrever. Ou você escreve no início aqui, periférico, isso, ou então ele opta por escrever com a tradição, como é Edilson, aqui. Eu gosto particularmente, escreva assim. Mas outros também podem escrever assim. Mas ainda assim, eu acho que essa margem está muito grande aí, né?
O espaço que está dando aqui é muito grande hoje, tá vendo aqui, ó? Eu tentei um e-mail. Aqui, a impressão que eu tenho que é mais aqui. Não, aqui, ó. Não, em um e-mail você colocou, mas a distância de um parágrafo para outro, eu acho que tem menor um pouco. Posso estar enganado também. Eu posso estar enganado, mas eu vou olhar. É parágrafo deve cortar sempre, gente. Evitar, porque esse texto é importante, né? Evitar 2 linhas. Parágrafo 2 linhas. Mas, enfim. Deixa eu ver. Enfim, ele também, como ele propôs, saiu bem aqui que ele propôs fazer. É um artigo. Aqui está começando a pesquisa científica. Está começando. É um recorte que você faz. Isso. Acho legal isso. Eu sempre briguei para a faculdade, desde o início, para a faculdade adotar um artigo, que era monografia. Não trabalho inicial. Então comecei a iniciação de pesquisa. Monografia, coisa grande. Um artigo. Que é realizado assim. E nós vamos publicar essa revista. Estava agajoso para a gente para os estudantes. Então, direcionar para a faculdade lá desse cara que ele faz o curso editorial, do Dr. Leandro, do Martinez, pela exploração que tem, outra coisa. Eu posso ter até ideia, fazer tudo, mas não quero nada, porque eu não tenho mestrado. E na hora de compor a conselho editorial, a academia tem isso. Então, a exploração do professor. Você não pode pensar isso, você não pode legal. É doutor, liberal, doutor. Então, a academia tem essas coisas. Então, em suma, é isso que eu geralizo. Mas todos discutem a história do direito, discutem o código determinado, está muito rico. Isso enriquece muito o trabalho, né? Trazer história para o trabalho, não ficar só do direito, mas trazer história, trabalhar no trabalho, e todos fazem isso. É isso que eu tenho. Professor Leandro, agora com a palavra, doutor Leandro. Professor, como você puder passar o discurso? Trabalho aqui. Cheguei já, estava acompanhando, inicialmente muito boa noite a todos. Queria também agradecer o convite aí do professor Paulão. Sinto também muito honrado de fazer parte da banca e participar dessa grande etapa do desenvolvimento de vocês. E muito bem o professor Paulo falou. Isso aqui é o início de uma longa jornada de desenvolvimento. A arte de escrever, para quem vai atuar como profissional do direito, operador de direito, é essencial. Tanto a escrita quanto a fala, bem como quanto ao seu comportamento. E aqui vocês observam, né, a questão da apresentação, quanto é difícil, quanto é importante o respeito ao silêncio. Muitas vezes em sala a gente às vezes não valoriza muito, inclusive até aqui na banca, às vezes a gente acha que não atrapalha, mas atrapalha, que está na frente. Realmente, qualquer pequeno barulho tira o nosso raciocínio, foge a ideia, e é importante a gente respeitar o silêncio. Tá? Eu acompanhei aqui, cheguei uns compromissos aí, problemas, no último dia em fórum, manhã de feriado, e o trânsito, tá? E também gerindo lá o TCC, minha prova final lá do processo, em alguns, eu não pude acompanhar os demais, mas já cheguei aqui, da apresentação de eventos do Parabenino, um tema instigante, né? Muita relevância tanto para a academia quanto para a sociedade. Acho que é um grande start, né? Um grande start que você está fazendo. Obviamente, as correções
metodológicas precisam ser seguidas, o professor Paulo já salientou. Esse rigor não é questão de nós, professores, não, o Paulão, o Martins, está exigente, mas não é o rigor da academia. Para a gente depositar o seu trabalho lá, se não seguir as normas, isso gera um problema. Tá? E aí eu sugiro aos nossos alunos que, à medida do possível, ouçam os esclarecimentos e tente ajustar o trabalho para terminar e entregar os seus respectivos orientadores, né, para que a gente possa depositar na faculdade o que se adequa ao rigor acadêmico. Tá? Edilson, a questão também das referências bibliográficas é importante, como você está quem quiser de hoje, é muito importante estar trazendo esse viés psicológico, trazendo autores que tenham esse olhar um tanto quanto elitista. Eu sei que o seu embate foi exatamente nessa questão também da proteção da sociedade. Mas a dialética, ela vai ser perene. O Estado ele oferece as garantias que ele se propõe na própria Constituição, quando ele assume esse ônus de promover educação, segurança pública, ele faz isso com o mínimo de eficiência, porque a Constituição diz que isso é eficiente, serviço público é eficiente. Tá? Então, será que a gente não precisa também melhorar o aparato estatal para que a gente possa aí ter essa atenção no indivíduo, e para que ele fique em situações, às vezes, de aumento de punição, de aumento de pena, isso é só problemática. Também de todos nós. Só pega 30 anos, daqui a pouco já está respondendo, já está em liberdade, e aí como é que fica a sociedade, como é que fica aquela família que teve um filho tirado, ceifado, jovem. Mas só que a gente precisa exigir mais dos órgãos públicos e nós, como operadores do direito, precisamos também ter esta responsabilidade social. Eu sempre costumo dizer em sala de aula, esse tema também traz isso, que o nosso curso é um curso poderoso. Quem escolheu fazer direito tem que assumir essa responsabilidade. Não é só pegar um canudo, colocar um terninho, achar que é doutor, falar da venda. Isso não é só um operador de direito. Precisa de profissionais que cuidem da sociedade, que respeitem os servidores públicos para que eles se sintam na obrigação de nos respeitar, sabendo exigir os nossos direitos também de uma forma correta, não só no xerique, quando eu vejo alguns alunos de direito, dando xerique e tal, não, formalize, argumente de forma adequada, porque isso reflete na sociedade. Isso serve de uma forma geral. Mas assim, quero te parabenizar pelo seu tema, acho que deve apenas fazer essa reflexão também, porque eu sei que essa questão do criminoso solto causa um repúdio. Sei que hoje o atual governo federal tem uma visão muito diferente disso, mas e aí? A gente já tem, por exemplo, metade de um ano aí, o que ele fez? Eu criticar é fácil. A gente precisa articular políticas públicas, precisamos articular a sociedade, envolver a sociedade, para que a gente possa avançar. E nada melhor que a educação. Você acordou da sua temática, essa questão da educação, do trabalho, que é fundamental. Quanto mais trabalho, quanto mais dignidade, quanto mais respeito, quanto mais transporte, quanto mais escola, menos a gente vai discutir essa problemática de prisão, menos a gente vai discutir essa problemática de soltar ou não soltar. Tá? Então, enfim, parabenizo aí pelo tema. Depois temos o Joel. Tá? Joel, só uma observação. Tá? Mulher não é sexo frágil.
Você citou isso 2 vezes. Não, mas eu me referi em relação ao ambiente carcerário. Eu não retratei como pessoa normal. Mas você verbalizou isso. Exato. Eu queria criar esse contexto em relação ao meio carcerário. Então, atenção com as palavras, aquilo que eu já falei. A escrita, a forma de falar, porque se a gente tem. Algumas mulheres poderiam se ofender com essa fala. Tá? Então, muito cuidado. Você pode colocar que a mulher tem uma compreensão física menos avantajada que o homem. Né? Você tem outros modos de falar. Porque... Pois é, a mulher gera um ser humano. Você tem capacidade de gerar um ser humano? Tem capacidade de ficar mal em vez de com a barriga? Né? E outros detalhes que eu não vou entrar aqui. Mas eu acho que é sexo forte, eu acho também. Então, atenção, certo? Até muita atenção. E também, assim, pessoal, isso de uma forma geral, tá? Cuidado também, principalmente na apresentação, com as gírias. Né? Eu vi aqui, cara, não sei o quê. Não se deve sempre ter um cuidado de estar verbalizando de maneira formal, porque o nosso curso ele é formal. Claro que a depender de quem você esteja comentando ou falando, se você entender com o público que ele não tem um nível de escolaridade elevado, você tem a obrigação de falar a linguagem que ele entenda. Você está aqui diante de uma banca de excelência, professor Paulão, professor Martinez, eu sou aprendiz dele. Tá? Então, e dos colegas formados também, né? Prestes a se formar, então atenção a isso também de um modo geral. Tá? Joel também tinha comentado sobre essa questão de rodapés, eu senti falta disso, a questão da formatação que o professor Paulão falou é importante, tá? E também aquilo que a gente tinha conversado, que seu tema, seu trabalho poderia alcançar até um outro patamar, eu te falei isso diversas vezes, que seria interessante uma entrevista com uma pessoa, um trabalhozinho de campo, não muito aprofundado, porque o artigo também tem essa exigência, mas eu falo para brilhantar. A gente tem que ter o zelo pelo nosso TCC, esse cuidado, e seu trabalho poderia ter uma conotação mais interessante, né? Nós conversamos sobre isso, porque estamos falando de algo específico. Esse encarceramento feminino no Brasil, vinculado a esse aumento promovido pela questão do tóxico, né? Da aplicação da lei de tóxico. Então, você poderia ter dado um corte e ir nesse setor, a PPC, tentar dialogar. As tentativas são Sei. só que veio. Mas enfim, tá aí a observação. O outro aluno foi Gerson. Gerson, eu não estou com o seu trabalho aqui. Eu sou mais direto. Tá comigo, mas não tá aqui, tá em casa. Você não tem nada aí dele? Porque seria interessante. Só o que eu rasguei. Porque tem essas questões metodológicas, o professor Paulão, o professor Paulão falou muito bem, mas é importante a gente observar, até para lhe dar dica e, se for o caso, adequar a formatação. As questões das referências, o que se fala no texto tem que estar citado nas referências, porque isso também é um problema também da academia, né? É muito importante. Seu tema é um tema também relevante, tá? Sobre o tráfico humano e essa questão da exploração sexual. E assim, como eu não estou com material, estou um pouquinho prejudicado nessa sua exploração. Mas também me parabenizo, tá? Sua desenvoltura foi boa, sua forma de apresentar, sua postura foi muito boa, e isso é importante também, né? Os demais também foram muito bem. Eu acho interessante essas observações, porque eu sei que vocês fizeram o trabalho. Às vezes bem perfeito, que o aluno pagou a empresa para fazer.
O aluno perde a oportunidade da vida dele, de aprender, né? De fazer, pesquisar, de fazer. É importante para a vida dele, no curso público, ele pode querer abraçar a docência universitária. Agora, uma coisa que eu custejo até de opinar, porque eu estou ao lado do professor de direito penal. Entendeu? Então é difícil. Mas eu acho absurdo o crime hediondo, como foi feito no Brasil. Assim, acho uma agressão de direitos humanos, a lei já basta. E mais, você colocou no seu trabalho que você ia passar, que foi a partir do sequestro do Medina. Me parece que, eu acho que não foi assim, foi a partir do crime da Daniela Pérez. Não, mas a... Logo depois, houve um recuo, os deputados colocaram isso aí. Mas a promulgação da lei, o 1790, foi logo depois do sequestro. Então foi de forma assim... Mas o que eu acho que causou foi a mãe foi da Globo, foi para a imprensa, mobilizou a opinião pública, e a Glória Pérez. Causou comoção nacional, né? É um absurdo esse enfim, mas é legal. Enfim, detalhes. É só isso. Beleza, agora Edilson, que foi me orientando, eu vou só fazer um comentário de Edilson, os outros orientando eu não vou fazer meus, vou fazer isso dos outros, né? Mas Edilson é importante porque o trabalho dele tem. Obrigado. O tema em si tem uma relevância muito boa. Né? Porque às vezes você pega também um bom tema, facilita, né? Então, Edilson, tem algumas coisas para você notar aí que eu já tinha te pedido para você falar, colocar no trabalho, e eu não estou vendo no trabalho, e o seu trabalho merece isso aí. É o seguinte, anote aí. Você tem que colocar aqui, eu vinha falando com você tem que colocar nesse ponto que não é correto. Não menospreze o exame criminológico colocando como teste, tá? É exame mais completo, mais profundo. Não, menosprezar como assim? Nas suas palavras você falou teste. Não, exame criminológico. Não, está gravado, teste. Teste? Certinho? Foi no calor da apresentação. No calor da apresentação, mas você sabe que é exame. Mas o exame criminológico... Você estudou, você para sabe. reforçar o que a minha fala aí, o exame criminológico é o que serve realmente para a gente pegar o que é a essência do indivíduo que cometeu o delito, buscando lá o motivo, a família, o porquê do crime, do que ele ter cometido aquele crime e trabalhar em cima disso. Então, o meu trabalho em si, em cima dessa parte de exame criminológico, que hoje não existe mais porque o Estado não quer ter esse custo, mas não tem outra colocação que você falou. O seu tema a gente ficaria até amanhã discutindo, mas olha só, eu vou falar outra coisa que você fala de forma errônea aí, tá? Não existe mais, vírgula. Sim. Alguns pontos ele foi abolido. E quando você entra no presídio no regime fechado, ele existe. Sim. Para a progressão de regime, você anote aí que a entidade você precisa analisar. A súmula 26 é uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Citou aonde? Eu falei para você citar, você não citou ela. Não, eu revi. Você falou, anotou na orientação, não vi, mas não citou. Eu falei 2 vezes com você. A súmula 26 do STF, ela diz o seguinte, ela vem colocando que no crime hediondo não pode ter o cumprimento da pena sob o regime fechado integral, e sim inicialmente fechado. E que a progressão de regime, o juiz poderá pedir o exame criminológico. E o fez no caso de Suzana Richthofen, que foi uma guerra de laudos psiquiátricos. Agora presta atenção agora, presta atenção. Anote aí, resolução número 188 de 2018 do Conselho Federal da OAB, que permite aos advogados fazerem investigação criminal defensiva extrajudicial. Nesse momento ele pode contratar um perito ou proceder ao seu parecer sobre o fato e sobre o condenado ou acusado, colocando inclusive se ele tem sanidade mental ou não. Não é laudo. Eu tenho discutido isso e parece que advogadas foi dado um parecer, parece estar na contramão das prerrogativas dos advogados. Ela não gosta, quando eu falo isso, quando eu nominar o nome dela, ela não gosta, se aborrece comigo, fica chateada, mas vai se aborrecer porque ela se aborrecendo, né? Porque ela insiste no laudo errado. Ela insiste no laudo errado em dizer que o advogado não pode fazer uma análise técnico-jurídico em cima dos laudos.
com base nos laudos. Porque se você terminar o curso agora, fizer uma especialização em psicologia jurídica, psiquiatria forense, você poderá fazê-lo sim, que é uma resolução 188 que você deverá ler, essa resolução recente. Inclusive eu fiz entrevista na rádio com o doutor Nizam, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, conselheiro federal, que ele foi o relator da resolução 188 de 2018, que diz que o advogado pode fazer esse trabalho. Não é laudo. Não é laudo. Eu criei um nome Unis, e pareceu opinativo. E a partir daí parece que pareceu opinativo fere os ouvidos da doutora. Não sei com qual interesse, né? Não sei por que ela se conversa tanto, já que ela é advogada também. Não é criminalista, mas é advogada. O lógico não conhece a matéria. E quando não conhece a matéria, não pode aparecer. Tem que se valer de pessoas que saibam. Está gravando ao vivo, que eu mandei para ela para ouvir também. Que ela fere os ouvidos dela e se aborrece comigo e trocamos farpas pela mídia atualmente. Vamos continuar trocando, não há problema nenhum. Porque medo eu não tenho. A advocacia não é local de covardes. E nós não podemos nos curvar. O advogado criminal pode fazer, está ouvindo que eu mandei para o zap dela. Se não está ouvindo, é por negligência. De assistir para aprender. Se não está ouvindo, é para aprender. Porque ela precisa aprender com o professor Martinez. Porque sabe a matéria. Se você me trouxer uma matéria que eu não sei de dizer que não sei. Procurarei um aluno até que o saiba para me ensinar. Porque ensinar é aprender e aprender é ensinar. Certinho? Agora, arrogância e petulância não aceita. Escrever algo que não sabe é irresponsabilidade. Certo? A última entrevista que ela deu a entrevista dizendo que não aceita a corrente dos criminalistas que defendem esse parecer. Esse parecer é possível, vamos continuar brigando, porque só quem pode falar isso é criminalista. É quem fez pós-graduação em ciências criminais. É quem milita na ciência criminal. Certo? O advogado pode dar o parecer sim. Parecer opinativo, não é lá. Na própria cor da petição. Porque na própria resolução da OAB, o advogado fala em juízo, leva isso para seu pai, inclusive, essa novidade, fala em juízo e fora dele. Se fala em juízo e fora dele, pode falar o que ele quiser. Certo? Se ele tiver conhecimento para falar. Se não tiver, evidentemente, ele vai se calar e não vai exarar parecer. Fica estranho para mim uma advogada exarar um parecer contrário aos interesses e às prerrogativas dos advogados. Fica aqui o registro. É lamentável, é triste, é de indignar. E ainda mais querer ouvir outros órgãos fora da ordem sobre essa posição. Médico é ouvido lá na questão dos hospitais. Porque na advocacia quem fala é advogado. E se eu mandar para um CREMEG, por exemplo, a hipótese, o CREMEG vai chamar quem para dar o parecer? Os advogados do CREMEG. Ora, nós temos competência de dar esse parecer. Está faltando isso. E lamento essa posição de alguns advogados que querem ir contra as prerrogativas dos advogados. Agora, se chegar nas eleições da OAB, aparece como candidato e a gente tem que marcar esses candidatos porque aquele que fere as prerrogativas do advogado não deve ter nada em lugar nenhum, muito menos na OAB. Certinho? Esse é o meu posicionamento. Quanto a essa questão, observe bastante a súmula vinculante 26 e agora, belíssimo parecer do doutor Nizam. Vou passar para vocês assistirem. Ele é de Tocantins e é conselheiro da Ordem Federal. E justamente com o presidente da Ordem Federal, da OAB Federal em Brasília, apoio essa minha posição, que é, não só apoio, mas colocou como o parecer a advocacia investigativa defensiva, extrajudicial, justamente para quebrar esse poderio estatal de chamar um médico psiquiatra de determinada universidade X ou Y e ele dará um parecer, e aquele parecer é o parecer de um Deus. E o médico não pode tocar no assunto, o advogado não pode tocar no assunto. Como que não pode tocar no assunto? Pode, deve e deve escrever. E eu assim ou faço. Eu assim faço. Agora, lógico que o Ministério Público, estando, eu tenho muito respeito do Ministério Público, por sinal, diga-se de passagem, você vê, né, que não são seus pares às vezes que te ajudam, mas os diferentes, né? O próprio Ministério Público tem se manifestado a favor do meu parecer. Veja só, o próprio Ministério Público, que é contrário aqui, e no próprio meio meu, dos meus pares, tem essa divergência aí, que eu lamento, divergência sem conhecimento, sem base. O próprio Ministério Público respeita, muitas vezes, de que o advogado poderá fazer a sua investigação e dar o seu parecer. Por quê? Porque ele também vai se valer disso, podendo ele, na acusação, proceder da mesma forma
como qualidade de armas para um advogado. É disso aí que eu queria que você tocasse, estude isso, complete isso aqui, porque seu trabalho merece essa apresentação. Vamos lá, nossa amiga Nayane, né? Nayane, parabéns pelo seu trabalho, é uma matéria que eu não conhecia, né? Não me arvoro dizer que conheço algo sem conhecer, né? Não tenho esse costume, que não é um bom costume para um bom profissional de advocacia. Primeiro deve se especializar, conhecer, ter mais humildade, né? E não sair por aí metindo parceiros. Eu acho que é temerário. Eu quando bato, eu bato forte, porque eu bato seguro, entendeu? Não deve sair por aí fazendo parceiros para satisfazer o seu ego, né? Né? E deve procurar aqueles advogados que conhecem a matéria. Essa matéria é realmente educação domiciliar, o homeschooling, né? No Brasil, que é um modelo americano, eu só tinha ouvido falar. E com o seu trabalho eu ganhei grande aprendizado. Posso dizer que o seu formato está muito bom. Parabenizar o professor Paulo Magalhães por essa grande orientação aqui da nossa aluna, né, professor? Que foi esse trabalho aí. E quando precisar desse assunto, eu vou guardar esse trabalho, vou me socorrer de ouvi-la. A advocacia tem 2 pontos. Qualquer área. O primeiro é a humildade. Certo? Então, quando você não souber, não saia dando pareceres. Procure ver as pessoas. Se ele pode escrito e publicado o parecer, se alguém quiser contestar, fica uma situação difícil. E olha que eu liguei para ela, inclusive, antes de criticar, falar de referência, mas a arrogância é tão grande que não quis modificar. E agora terá que cair nas garras dos advogados criminalistas que estão fortemente unidos. Vamos lá, prosseguindo. Eu agradeço aqui ao Ministério Público, o delegado de polícia, na pessoa do Dr. Beraldo Damasceno, que tem nos apoiado tanto ali, e na pessoa de diversos promotores de justiça, inclusive aqui da promotora Isabel Adelaide, que tanto preza pela justiça e não vai permitir atos que firam as prerrogativas dos advogados. Vamos lá! Joel, quem é Joel? Eu mesmo. Joel, eu fui seu orientador, não foi? Não, eu fui para avaliar você, não foi? Então, beleza. A lei antitóxica de aumento de encarceramento feminino no Brasil. Você falou bem, o professor Leandro já fez as colocações. É um assunto que você podia desenvolver mais a nível de doutrina, pelo que eu pude ver aqui, e um pouco mais de jurisprudência também. Mas, de qualquer sorte, você trouxe um trabalho que se apresenta como importante. O restante foram meus orientandos, que eu já conheço, né? O pessoal que já conhece. O Catiane, que eu já conheço, né? Deixa eu ver mais que eu conheço. Irane, eu já conheço. Edilson, conhecido nas rodas, né? Liviane, então o resto eu não preciso. Não é visto, não é lembrado. Quero agradecer a todos vocês e aproveitar a banca, todos os trabalhos foram bem feitos, mas homenagear aí, porque tocou num ponto que, talvez porque eu opere, né, na área, que foi a parte criminal de Edilson, o trabalho tem que desenvolver a resolução 188 A resolução do de Conselho 188 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E aqui faço homenagem ao presidente da Ordem Federal e ao doutor Nizam, o doutor conselheiro Nizam, que fez uma entrevista com ele, fez esse relatório belíssimo e que tem que ser respeitado com prerrogativa todos os advogados, todos, certinho? E quando escrever, com certeza você fará um parecer, mas falar, faça-o com base. Sem base, não faça nada. Muito obrigado. Vamos agora para a gente decidir, rapidinho. Já sou no comitê que eu li, sim, com apresentação, tudo, certo. Se apropriou, o clima, mas eu não li, então. Obrigada. Estamos esperando, vamos voltar para ver. Aqui não pode não. Não pode não, é não. Só
Ele está querendo, eu fiz o fora do relacionamento, que vai fazer todo o fora do relacionamento. Ele disse para Deus, isso não se consegue. Mas o trabalho dele, o esforço, para duplicar o esforço disso, eu daria menos. Não vai dar. Eu acho que tem que dar mesmo. Não, não vai dar. Porque os trabalhos de outros são nossos também. Pode ser novo. Eu achei isso. Isso que eu achei. Isso aí é antigo. A sociedade não nossa. Ele falou, o tema dele assim, que hoje assim, as pessoas se preocupam muito em dar garantias ao indivíduo. Tá? Mas ele quer que cometeu, por exemplo, em 30 dias, daqui a pouco ele está fora. E a sociedade como fica, quer dizer, isso que eu achei assim, conservador. Mas eu acho que nós mas tem que observar o direito de qualidade. É importante. Ele, cabeça, não fala isso. Eu até comentei isso aqui. Você comentou isso. Agora, às vezes o aluno não responde o que a gente quer, mas ele é opinião dele, não quer que a gente diz, né? Não essa diferença de pensamento. Eu acho que a construção do trabalho dele que foi fantástica. O conteúdo, a psicologia que ele discute, todos os princípios, discute. Ele foi o que fez, os erros também. Está sendo o que fez. Tudo bem perfeito, Vamos lá, vamos fechar a nota aqui. E assim, acho que ele falou muita gíria na apresentação dele. Vamos fechar, pode ir. Assim, você acha que o 9,5 seria eu daria 10. Para incentivar. Quando a 9,80 ficou na voto Eu daria 10. Porque o trabalho dele é superior ao restante, viu? Bem superior. É Dilson, Miranda, quanto a gente dá? Vamos lá, gente. Miranda foi minha aluna, eu daria essa agora eu tô fechadinho, coisa e tal, mas eu daria um 7,5, né? Tá com uns 8, tá bom? 8 tá bom. Joel, eu ficaria também com 8 no Joel, tá bom? 7,5 porque assim, o processo dele foi difícil. Muita coisa que eu pedi para ele colocar, ele não colocou. Gerson. Miranda, é Dilson, Eu não vi trabalho demais, Gerson não te pode dar, porque ele está aqui trabalho. E ele veio um professor que trabalhou, né? Gerson 7,5 também. Confiando que está contigo, viu, Martinho? Viviane. Agora a outra, Catiane vem ligada a estagiar na área, né? Trabalha todo. Agora o trabalho disso é superior. Mas disso eu queria dar 10 aqui, porque você vê toda a história dele, entendeu? O resto da vida ele está fazendo estrada, ele sonha. Domina a imagem, ele tem que entender, né? Ele não teve Ele foi bom também, né? Aí a família que você teve, entendeu? Ele teve espanhol, não teve. Não teve. Trabalhar domingo a domingo, até o trabalho, domingo a domingo. Meu pai, você coisa boa, tá mexendo. O que é isso? Vai morrer nada. Acabando de falar, não de rico, né, quando fala? É Wilson. Vai ficar um jogador e se tornou médico. Vai? Perdeu o pai novinho, nessa assim, trabalhando desde cedo. Ia comprar uma rampa no Paraguai para vender aqui. Bom, faltou ligação, vamos recurso de transporte da alguém, ó. Lirane, Vai da sua cor. Nayane. Vai da sua cor e não veio. Lirane, Nayane, Nayane, Joel, Catiane, né? Olha, de Nayane, então. Nayane Isso tá, a gente comprou, entendeu? e Adilson. A Só gente isso? comprou, né? Só isso, né? Agora, Vamos ver. como assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente só falou de 7, foi? É isso? Daiane e Edilson perdem 10. O trabalho da
Ela pesquisou. Nayane, não Nayane. Nayane. Eu acompanhei, orientei. Ela vinha conversar comigo. 909, 135. Não, nota 10, nota 10. Nota 10, 10 por 2. Porque vale a pena. Então, sim, se o aluno que pesquisou, né? É um prêmio. E Catiane? Agora, a Catiane trabalha com ela também. Ela saiu na área. Falta 8, Catiane, 8,5. E E Viviane? Viviane. Bota 9 na Catiane, não? 9 na Catiane. Bota 8,5 para as duas, tá bom. Porque a Catiane trabalha com ela, não? Nós estamos mais parecidos. Agora, Nayane, eu acompanhei. Só são esses, né? Então, botou como Nayane e... Ó, botei a Dilson, Nayane. Dilson 10, né? Mas 10 com ressalva para você fazer os conceitos, né? Os conceitos. Agora Nayane tem conceito. A gente pode falar assim por diferente. Lirane, a gente deu conta. Foi orientado. Hein? Lirane, dá conta, Lirane. Não sei. Chega no voto deles. Acho que botou 9 dele. Tá bom, né? E no Nayane, eu dessa também. Nayane, só por 2 eu acho que, de qualquer maneira, nós cumprimos com o nosso trabalho, eles fizeram um bom trabalho, né? Vamos fechar. Tem galera. A Maria está ligada, né? Eu tô lendo. Está ligada também. Bora, todo mundo, bora, pegar por fora. Calma aí. A banca se reuniu, bora gente, todos de pé, a banca se reuniu, mesmo professores, todos de pé. A banca se reuniu e chegou à seguinte conclusão, certo? O trabalho de Edilson Dias de Jesus, ele, com as devidas correções, certo? Foi unânime na banca, pelo seu esforço. Agora é a hora da música de água. Se tiver que voltar a fazer no próximo semestre, eu espero que vocês façam com amor, com carinho, com vontade. Façam no próximo semestre com amor, com carinho. Já é um aprendizado. Se conseguir, né, fazer no próximo semestre, vai fazer bem melhor. Então não fique triste. Se passar agora, é um grande resultado, né? Então a banca deliberou que Edilson Dias de Jesus, ele, pelo seu esforço, com as pequenas correções que eu pedi, você realmente foi um brilho da noite, eu 10 de um amigo. Não existe função egóica aqui, todos estão bons, todos fazem um bom trabalho. Mesmo aqueles que venham fazer no próximo semestre de novo conosco, estaremos aqui, se Deus quiser. Lirane, você? Lirane, você fez um trabalho bom, precisa de alguns ajustes, mas a banca chegou à conclusão que deve homenageá-la com 9,5. Você está de parabéns. Joel Cardoso Oliveira. Cadê Joel? Joel, você fez um bom trabalho. Na apresentação, é o tipo da coisa. O time está jogando bem, faz um bom campeonato, tá tudo certo. Mas chega a final. E na final tem um pouco. Dá alguns vacilos na final. É ansiedade. E não ganha de lavagem. Mas, se tiver que fazer para o sucesso, você faria com bom coração? Faria, foi? Por isso, você está aprovado com 7,5, mas tá bom. Tá bom. Melhor. Gerson Santos, cadê Gerson? Gerson, você também teve algumas falhas que a banca detectou, a gente já analisou. Vale a pena você melhorar cada vez o seu trabalho. Se tiver que fazer para o semestre, faz com carinho, com amor. Mas você está aprovado com 7,5. Tá de parabéns. Viviane Marcos, é você? Cadê Viviane Marcos? Também não. Pô, A Catiane. é Catiane. Tem aqui Viviane Matos Gomes. Também não. É Catiane, né? É. Catiane Marques de Souza Ferreira. Catiane, você fez um bom trabalho, você foi guerreira. Se tiver que fazer no próximo semestre, Ah, não. aí não, já vou reprovar. Eu estou me informando. Você está aprovado com 8,5. Nayane, é você? Nayane, você, a banca viu o seu empenho, a banca viu o seu trabalho, viu o trabalho de pesquisa, né? É seu pai, né? Se quiser para semestre, faz com amor, carinho, vai.
Nayane, você está de parabéns, você tirou 10. Vamos lá, Rica, agora bora. Vamos tirar a foto agora. Todo mundo. Vamos puxar a barriga, hein? Vamos tirar a foto, bora tirar a foto. Agora quem vai tirar e mandar no meu celular? Quem é? Não, pro meu celular, você vai mandar? Vai mandar no meu celular? Hoje mesmo? Agora? Agora. Chega, Pra todo mundo aí. bora, você vai tirar, vai mandar pro celular agora, né? Não, depois do programa, mano. Bora tirar agora, bora. Uma foto bem tirada de fotógrafo. Bora tirar, bora. Tira agora, bora. Puxa a barriga aí, Martinez. Beleza. Tirou? Então bora. Manda pro meu zap aí agora, bora. Gente, um abração, boa noite. Quem vai levar quem é? É você? Vamos, Nazaré. Leva o professor pra cá. Esse me lembra que vai levar o primeiro. Eu passo ele fazendo alterações.